Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Hoje eu vou trazer um tema que eu já venho falando há muito tempo, que é a cocriação, a lei da atração, que é uma lei vibracional. Hoje eu coloquei aqui no papel, não vou me deixar levar pela minha intuição, porque é um tema muito grande e que eu gostaria de ser bem sucinta para trazer, pelo menos, o conhecimento que não é falado, para que vocês entendam o que vocês estão fazendo de errado e para que vocês busquem fazer o certo para utilizar a lei da atração, que é essa lei vibracional, para a vida de vocês, porque é uma lei que pertence a todos nós. Logo, todos nós temos o poder de utilizá-la para qualquer coisa na nossa vida. Bom, desde que eu penso, seja para o bem seu, mas principalmente para um bem maior. Enfim, já estou fugindo das minhas anotações. Então, como eu falei, a lei da atração é uma lei vibracional. É diferente você usar a lei da atração achando que somente através do seu pensamento você vai cocriar e vai atrair o que você quer. Atrair o que você pensa é diferente de você atrair aquilo que você vibra. Tudo aquilo que a gente mentaliza tem uma energia, tem uma vibração. Porém, somente usar o pensamento não é o suficiente. Porque o pensamento, ele está constituído, né, ele é formado pelo seu conhecimento, que vai te proporcionar a consciência. Então, tudo que você pensa vem do seu conhecimento, aquilo que você já obteve consciência. Porque aquilo que você ainda não sabe que existe, você não tem consciência e aquilo não faz parte de você, tá? Já o que você vibra vem do seu ser interior, vem de tudo aquilo que você traz como um registro do que você pensa e do que você já sentiu. Então, você sente alguma coisa e o seu pensamento em cima do que você tem consciência vai dar um significado para aquilo. Então, toda vez que você sentir alguma coisa, você vai vibrar nesse sentimento e você vai trazer junto a esse sentimento algum entendimento para esse sentimento, ok? Então existe uma diferença entre vibrar dentro do coração, do que realmente você sente, e o do que você pensa. Causa e efeito, ação e reação. Eu já falei um pouco em outros vídeos sobre ação e reação. Ação é quando você age em cima da sua sabedoria interna. Você não está sendo um ser reagente, você está agindo conforme o que você já tem consciência e do que realmente aquilo pode te gerar consequência ou te proporcionar. Você age com sabedoria. Agir é você usar o seu conhecimento na prática. Isso é uma pessoa sábia, tá? Causa e efeito. Toda causa, ela vem de uma reação inconsciente. Você traz, né, para a sua vida uma marca que é a causa, e normalmente essa causa vem de uma reação. Você agiu
não usando a sua consciência, ou não agiu usando o seu ser consciente para alcançar aquilo, tá? Então, uma causa vai trazer uma consequência. Essa consequência é o efeito, causa e efeito. Então, o efeito é o que você atrai dessa frequência dessa causa. Aquilo que você projetou e causou na sua vida, através de uma reação inconsciente, vai ficar registrado em você e vai trazer o efeito da causa. Então, causa e efeito, ação e reação. Tudo que você vibra gera uma consequência, como eu acabei de falar. Então, se você vibra em um sentimento de raiva, com certeza esse sentimento de raiva, na sua mente, no seu pensamento, tem um motivo. E vai gerar uma consequência, que normalmente vai ser uma consequência negativa. Quando você vibra nessa causa ruim, você está vibrando uma polaridade negativa, uma polaridade ruim, tá? Então, quando você consegue administrar os seus pensamentos pelo seu ser consciente, você consegue racionalizar esse sentimento que você está vibrando. Então, quando eu consigo, como eu falei, de forma sábia, consciente, consciência diferente do consciente, eu já falei isso em vários vídeos também. Então, quando eu consigo, através do meu ser consciente, racionalizar, administrar o que eu estou pensando, eu consigo resignificar ele. Eu consigo fazer com que esse sentimento possa ser mudado, possa ser transmutado. Então, o meu ser consciente, quando eu estou com ele ativado, eu consigo utilizar da minha consciência, do meu conhecimento, para racionalizar, usar ele realmente de uma forma eficaz, para eu entender o que eu estou sentindo. Pelo menos eu vou conseguir compreender qual é a causa daquilo. Então já consigo ir na causa, no motivo daquilo tá se manifestando dentro de mim. E dessa forma eu posso, ao invés de reagir, eu posso parar, elaborar isso dentro de mim e eu posso agir de forma diferente. Então eu começo a, vou botar entre aspas, que eu não gosto dessa palavra, controlar e administrar o que eu estou sentindo. Eu começo a trabalhar essa vibração, tirando ela dessa polaridade negativa e trazendo ela para essa polaridade positiva, para a vibração que eu quero realmente atrair as coisas para a minha vida, ou para aquilo que eu quero manifestar ou co-criar, ok? Então eu vou dar um exemplo, medo de barata, né? Quando você tem medo de barata, normalmente é um medo inconsciente, e você reage por ter esse medo inconsciente que você não entende da onde que ele vem, mas ao ver uma barata, inconscientemente você sai gritando, né? Você tem reações inúmeras, principalmente quem tem pânico de barata, mas é um medo inconsciente, é uma ilusão, porque a barata, né, não é um monstro ou é um animal, um réptil que possa ameaçar a sua sobrevivência. E na maioria dos medos,
O medo vem por uma questão mais de proteção, né? De algo que possa vir a te causar algum dano. Pode ser dano psicológico, mental ou físico. Então, o medo, muitas das vezes, até vem como uma forma de reação de sobrevivência, tá? Então, você tem medo de barata. Então, esse medo é um medo inconsciente, é um medo irracional, mas você não entende o porquê que você sente. E quando você vibra no medo, você está vibrando numa polaridade ruim, porque o medo, né, quando ele te paralisa, quando ele faz você reagir de uma maneira negativa, é um medo ruim. Porque eu já expliquei também que tudo na nossa vida tem um lado bom e um lado ruim. O medo, ele pode, como eu falei, te proteger. Se você não tem medo de estar na altura e se acha com poder de voar, você pode atentar contra a sua própria vida. E muitas pessoas que chegam a causar o suicídio, infelizmente, têm esse medo dentro de um recurso limitante, onde ele não teme perder a própria vida. Então ele vai no limite. Então, voltando para o medo da barata. Esse medo faz você vibrar num sentimento baixo, num sentimento dentro de uma frequência que vai atrair tudo que está dentro dessa mesma frequência, dentro dessa vibração que você sente, que é do medo limitante, que é de algo ruim. E toda vez, né, que você vibra nesse medo, a sensação que você tem é que aonde você vai, você atrai aquilo para a tua vida. Não é verdade? Eu já atendi inúmeros casos de pessoas que tinham fobia de barata e elas falavam que elas eram perseguidas pelas baratas. Aonde elas estavam, sempre tinha uma barata. Então é porque você acaba atraindo dentro daquela vibração, aquela frequência para você, tá? Então, quando você se torna consciente que não há motivo para ter medo da barata, né, você pergunta para você mesma, né, o porquê que você sente aquilo, ou qual foi a causa daquilo. Então, quando você começa a buscar de uma forma consciente, a racionalizar de uma forma consciente, em cima do seu conhecimento, que aquele medo não tem motivo ou não tem razão, você começa a ressignificar esse sentimento. Você começa a mudar essa frequência interna. Então, aquele medo de barata, através do seu ser consciente e dessa resignificação, você consegue mudar essa frequência. E você para de ter medo de barata. E o mais incrível é que as pessoas que conseguiram alcançar, né, essa mudança de chave interna, onde elas deixaram de vibrar no medo, da frequência do medo, elas falam que elas deixaram de ser perseguidas pela barata, porque na verdade ela deixou de atrair aquilo para a vida dela. O medo dela deixou de existir, logo a vibração dela interna mudou, então ela não atrai mais aquilo para a vida dela. Então ela começa a criar uma nova realidade para a vida dela, onde as baratas não existem e onde as baratas realmente não são ameaçadoras e não irão fazer nada de mal contra elas. Então você muda essa realidade, você começa a vivenciar e a criar uma realidade dentro de um novo sentir, dentro de uma nova vibração diferente, onde o seu pensamento, administrado por você de forma consciente, conseguiu resignificar e mudar aquilo que você vibra, tá?
Então é preciso você racionalizar para que esse medo vá lá na causa e consiga mudar essa frequência. E o ser consciente, ele vai trazer esse entendimento para você, ele vai trazer essa resignificação, ele vai mudar essa frequência e vai fazer você vibrar de forma diferente. Então, você consegue se libertar desse padrão anterior que você criou, que normalmente deve ter vindo de algum trauma, de alguma experiência lá da sua infância, que fez com que você criasse uma realidade de ilusão, onde uma barata se torna um monstro na sua vida, né? E você começa a ter pavor e pânico dela. Ao ressignificar e usar o seu ser consciente, dentro desse autoconhecimento, né? Onde você consegue ir lá na causa, tendo essa racionalização, como eu falei, você consegue mudar e vibrar diferente. Então, o seu ser consciente, ele vem desse autoconhecimento que vai te proporcionar isso tudo que eu acabei de falar. Um outro exemplo eu desejo muito comprar aquela casa dos meus sonhos. Só mentalizar aquela casa, eu vou conseguir alcançar a compra daquela casa? Provavelmente não. Só através do seu mental e do seu pensamento você pode ajudar, mas você não vai conseguir alcançar esse seu sonho, atrair essa casa para a tua vida, tá? Então pensar, né? Pensar que você quer aquilo já é um início, porque você já tem clareza de algo que você deseja para a tua vida. Porém, se internamente você não se sente merecedor, ou internamente você sente assim, ai meu Deus, quando tiver aquela casa, eu vou ter vários problemas, né? Às vezes problema de família, você pode criar ou sentir, né? Esses problemas, achando que essa casa pode vir a te proporcionar. Então, assim, mentalmente, você quer ter aquela casa, aquela mansão dos sonhos. Mas internamente, você está vibrando numa vibração oposta, onde você não se sente merecedor de ter aquela casa, por algum motivo, que talvez você não tenha consciência daquilo. Ou às vezes você tem até consciência, mas não sabe a causa. Ou você, né, realmente está vibrando dentro de um outro medo, onde aquela frequência anula aquele seu sonho de atrair aquela casa para a tua vida, ok? Então, na verdade, o sentimento que você vai estar vibrando vai ser oposto ao pensamento que você vai estar emanando. E tudo que a gente vibra verdadeiramente dentro da gente é o que vai fazer com que a gente atraia ou cocrie as coisas na nossa vida. Logo, o meu pensamento, né, vai ser inferior ao que eu estou vibrando, que é algo maior, onde eu me sinto inadequado para estar realmente atraindo aquilo para minha vida. Então, aquela vibração do que eu sinto se torna verdadeiro dentro de mim. É algo que é como se eu acreditasse mais naquele sentimento do que no meu pensamento. Quando você consegue entrar em sintonia do seu pensamento com o seu sentimento, aquilo que você deseja manifestar, atrair ou cocriar, se torna mais fácil, flui. Por isso que o seu ser consciente precisa estar, vou colocar de novo entre aspas, porque eu não gosto dessa palavra, um controle, ou melhor, ele precisa estar ativado dentro de você, para que você consiga realmente entrar numa frequência única, onde elas coincidem, para que você consiga fazer com que isso seja atraído para a tua vida, tá? Então, verbalizar, eu vou comprar aquela casa,
aquela casa será minha, ela já é minha, não é o suficiente. Se internamente você pensa assim, ai, nada na minha vida dá certo, né? Nada acontece. Então, assim, será que isso vai dar certo? Então, assim, todo sentimento que você vibrar oposto ao que você estiver verbalizando ou pensando, não vai acontecer. Porque a vibração verdadeira vai estar dentro daquilo que você está sentindo, tá? Então, assim, tudo que nós carregamos internamente, né, tudo que nos impede de atrair ou de cocriar, vem de sentimentos que vieram acompanhados dentro de uma construção interna nossa, criadas pelas experiências que nós fomos vivenciando ao longo da nossa vida, desde a nossa infância. Então, tudo que nós carregamos internamente é uma construção das nossas experiências e daquilo que a gente veio sentindo de forma consciente ou não. Muitas das vezes a gente não se dá conta desse sentimento e a gente cria esse registro inconsciente e interno, onde existiu uma causa lá, mas que ao longo da sua vida ele foi te acompanhando e você nem se deu conta que ele está presente na sua vida, né, fazendo um movimento oposto de atração de tudo aquilo que você quer. Então, essas experiências são registros, que são, na verdade, impressões de alguma coisa que você sentiu e que sua mente interpretou e você registrou. Tá? Como eu falei, muitos desses registros, dessas impressões, desses prints que você tirou, né, das suas experiências, são ilusões. São sentimentos que naquele momento você nem sequer deu conta daquele registro. Mas ele está lá no seu subconsciente. Ele está lá, muitas das vezes, no seu inconsciente e até no consciente coletivo, onde a gente também acaba sendo, vou botar, influenciado, né? E sendo conduzido por essa frequência limitante, ok? Então, tá. Então, esses registros foram construídos pelo seu inconsciente e pelo também consciente coletivo. E muitas das vezes, nós utilizamos essas memórias, essas informações, a nível automático. Porque o nosso ser consciente não está ativado. Logo, eu não estou utilizando o meu potencial ou conhecimento que eu tenho para fazer as escolhas assertivas, para eu entender qual foi aquela causa, para eu poder resignificar esses registros que estão dentro de mim. Então eu acabo utilizando e reagindo, lembra que eu falei da ação e reação? Eu acabo reagindo às causas dentro de um mecanismo automático. Porque o meu ser consciente não foi ativado. Nós não aprendemos ativar esse ser consciente desde criança. E até esse ser consciente hoje em dia está sendo mais falado de alguns anos para cá, né? Que é o seu eu interior, que pode ser a sua essência divina, né? O seu ser consciente é exatamente quando você traz o seu autoconhecimento para uma conexão maior dentro de você, onde você consegue, no seu dia a dia, agir e não reagir aos fatos que vão acontecendo durante o seu dia. Só para você ter uma ideia,
dentro de pesquisas recentes, disseram que nós utilizamos esse ser consciente só 5% do nosso dia. Todo o restante do dia, a gente está dentro desse modo automático, né? Reagindo a essas causas sem ter conhecimento de que elas existem ou da forma como nós estamos lidando com elas. Pela falta do autoconhecimento em relação a você e como usá-las da forma correta, tá? Então, o sentimento, né, que você não entende, esse sentimento que você carrega dentro de você, dentro de uma causa que talvez você não entenda nenhum motivo, faz com que você vibre numa frequência baixa, numa frequência negativa ou numa frequência dentro da polaridade negativa, tá? Limitante. Dentro de padrões que você criou, como eu falei, naqueles registros da sua vida desde a infância. Então, para atrair e co-criar o que você deseja, você precisa ativar o seu ser consciente, para que você consiga alcançar a cura, que vai ser através dessa resignificação de tudo que causou um registro negativo na tua vida. Então, através do seu autoconhecimento, você vai conseguir resignificar e ativar e começar a administrar o seu poder interno. Todo o potencial que você carrega dentro de você, como pessoa e como espírito também, tá? Por isso que eu falo que o autoconhecimento, ele precisa ser explorado, buscado dentro do seu lado espiritual, em vida, como também espiritual, ok? Então, quando você começa, né, a trabalhar esse seu ser consciente, você começa a se libertar de todos os padrões de escassez, de medo, de abandono, de inferioridade, os seus bloqueios, as suas crenças limitantes, né? Todos aqueles seus registros do seu passado negativo. Então você começa a se tornar livre. E você começa a olhar para quem realmente você é. Quem verdadeiramente eu sou. E você começa a vibrar de uma maneira diferente, tá? E dessa forma você consegue vibrar dentro de uma polaridade onde há prosperidade e também abundância. A prosperidade não tem a ver com ideologia. Eu preciso ser uma pessoa boa para ser próspero. Para ser próspero. Eu preciso ser uma pessoa ruim para ser próspera ou abundante. Não é. Eu às vezes escuto muito as pessoas me dizerem assim: ah, Patrícia, eu acho que não adianta ser uma pessoa boazinha, porque eu não alcanço nada na minha vida. Enquanto que eu vejo que várias pessoas aí ruins têm tudo. Então eu vou me tornar uma pessoa ruim, porque ser uma pessoa boa não está me fazendo ser próspero. Não é até um risco eu falar isso aqui, mas vamos entender. Para ser próspero ou abundante, não tem a ver você ser bom ou ruim. Todo mundo pode ser próspero e abundante. A questão é que a pessoa ruim, ela usou do autoconhecimento dela, mas de uma maneira errada, para alcançar a prosperidade. Ela usou o autoconhecimento e ela se torna, você pode ver que toda pessoa que é ruim e é próspera, são pessoas mais seguras, são pessoas que usam da manipulação, elas têm um autocontrole, um autodomínio, elas sabem administrar todo o potencial interno dela para conseguir o que ela quer. Então ela se torna manipuladora, persuasiva,
Então ela usa do poder interno dela, do autoconhecimento dela, para alcançar a prosperidade. Então ela se torna um ser próspero e abundante. Não porque ela é uma pessoa ruim, mas porque ela conseguiu ativar o ser consciente dela, onde ela consegue utilizar o potencial dela no máximo para ter prosperidade e abundância na vida dela. O problema é que ela utilizou isso de uma forma ruim, de uma forma errada, né? De uma forma direcionada para o mal. Onde que ela poderia estar usando isso para o bem dela e para um bem maior. Aí a gente entra no mérito, né? Dentro da evolução e da transformação e dentro dos propósitos espirituais, que é um outro assunto, que não tem nada a ver com esse. Ela vai ser cobrada por ela estar usando o ser consciente dela, o autoconhecimento dela, dentro de uma forma ruim, do mal. Onde ela visa só o bem dela, não um bem maior. Tá? Mas qualquer pessoa, boa ou ruim, pode ser próspera e abundante. A questão é que a pessoa ruim, ela não tem princípios, não tem pudores. Então ela vai passar por cima de tudo e de todos. Porque ela usa aquele autoconhecimento dela de uma maneira realmente avassaladora. Sabe? Ela usa realmente o potencial dela para alcançar aquilo que ela quer. Então, a prosperidade e a abundância vem para aquela pessoa, mesmo ela sendo uma pessoa ruim. Tá? Então, assim, o nosso objetivo, quando a gente trabalha o nosso ser consciente, é conseguir virar essa chave, onde você consegue ativar o seu ser consciente e consegue racionalizar e, através de você usar o seu pensamento ao seu favor, administrando esse pensamento de forma realmente benéfica para a tua vida, você consegue resignificar todos aqueles registros do seu passado e você consegue ativar a polaridade, né? A vibração, aquela frequência de tudo que você quer atrair e que você quer co-criar e manifestar na tua vida. Tá? Então você consegue, através desse ser consciente, né? Desse autoconhecimento seu, mudar esses registros que causaram aquelas impressões de dificuldade, de sofrimento, de escassez e etc. Então, assim, Patrícia, isso que você está falando é impossível, né? Como é que eu vou conseguir isso? Na verdade, isso não é difícil nem impossível. Mas vai requerer que verdadeiramente você queira estar buscando esse autoconhecimento para que você ative o seu ser consciente e use todo o poder interno que está dentro de você. Porque essa lei é uma lei de Deus, é uma lei divina que está sendo manifestada pelo universo. Então é uma lei que já está dentro de você. É uma lei que não vai deixar de existir porque você não acredita. Você acreditando ou não acreditando nessa lei, ela vai estar sendo manifestada na tua vida, você tendo o domínio, né, sobre ela ou não. Porque você vai envelhecer. Essa não é uma lei dentro da lei da natureza, de uma lei divina, e que entra dentro da lei também da prosperidade direcionada para a saúde, onde você, quando ativa a prosperidade dentro da saúde, você adoece menos, você envelhece de forma lenta, onde as pessoas vão brincar que você, né, envelhece dentro do formol,
Então você está usando a lei da prosperidade dentro de uma outra lei que faz parte da sua vida, que está dentro de você, mas de uma frequência, dentro de uma vibração positiva, boa, alta. Então, a prosperidade e a abundância é uma lei que vai existir, você querendo ou não. Ela é uma lei divina e está ativa na nossa vida diariamente. Agora, quando você tem, né, consciência disso e você está dentro do seu ser consciente, você consegue administrar essa lei dentro de você. Então você usa essa prosperidade dentro dessa lei a seu favor. E nós afastamos, né, dessa lei interna por conta dessas ilusões que nós construímos devido a esses registros que nós fomos criando, não só nessa vida, mas em outras vidas passadas também, para quem acredita ou não acredita, mas olhando somente para essa existência, todos esses registros que te limitam, né, onde te impossibilita de atrair ou co-criar aquilo que você deseja, está dentro dessa ilusão que você construiu ao longo do tempo. Então você se afasta, né, desse autoconhecimento de quem você é e entra nesse automático e acaba você não vibrando dentro daquilo que realmente virá fazer sentido para a sua vida. E o autoconhecimento faz com que você vibre e ao mesmo tempo, né, você mantenha ativado o seu ser consciente. Para que você diariamente, porque cada dia é uma oportunidade para você fazer diferente. Então, cada dia é uma oportunidade para o seu ser consciente estar realizando e vibrando aquilo que realmente você sente que é a sua verdade interna, que você precisa manifestar, ou que você deseja manifestar. Então, a partir daí, né, você começa a se tornar livre para ser quem você é. E eu sempre falo, né, que o ser humano, ele busca aqui na Terra 3 coisas: liberdade, felicidade e prosperidade. Todos buscam isso, sem exceção. E para você alcançar a felicidade e a prosperidade, a primeira coisa que você precisa trabalhar é essa liberdade. A liberdade para você ser quem você é. Quem você é. Para você se tornar livre de todas aquelas crenças, de todos aqueles registros que você criou na sua vida, seja nessa ou nas outras, mas que estão dentro de você, mas que você carrega dentro de você, tá? Então, eu até coloquei que não é o dinheiro que traz a liberdade, é a liberdade que traz o dinheiro para a tua vida. Quando você é livre, você se torna próspero e você se torna feliz. Então é a liberdade, você vibrar dentro dessa liberdade é que vai te proporcionar, que vai fazer com que tudo flua na sua vida, trazendo prosperidade e abundância. Então, uma pessoa ruim, né, ela alcançou essa liberdade, porque ela acaba sendo quem ela é, sem medo de ser quem ela é. E essa liberdade que ela alcançou dentro desse autoconhecimento faz com que ela tenha
não só a prosperidade, mas a abundância na vida delas. Logo, ela tem esse domínio, esse controle, né? Ela consegue administrar esse autoconhecimento. Que não é para o bem, é para o mal, mas ela sabe como usar esse poder interno, né, que está dentro de cada um de nós. Então, assim, o autoconhecimento, ele faz com que você consiga se conectar com a sua verdade interior, com aquilo que faz sentido para a tua vida, com aquilo que você realmente acredita para você. Então você vibra acreditando naquele potencial que está dentro de você. E você consegue atrair e co-criar tudo na tua vida. Então é por isso que quando você ativa, né, o seu ser consciente, quem eu sou, ou quem você é, eu estou usando o eu sou porque é o ser, você se torna capaz de resignificar as suas ilusões e você consegue mudar a frequência, logo você muda a sua vibração interna. E dessa forma você entra no fluxo da prosperidade e da abundância. E dessa maneira você consegue se sentir, que é o que a pessoa ruim sente, que tudo é possível. Ela sente o poder dentro dela. E como ela sente esse poder de quem ela é, dela ser livre, ela traz essa prosperidade para a vida dela. Ela realmente se sente empoderada. Ela sente o poder fluindo dentro dela. E ela consegue fazer com que isso flua com muito mais facilidade na vida dela. Então, assim, para você entender, a lei da atração é uma lei vibracional, onde você precisa mudar essa frequência dentro do que você sente, dentro do que realmente faz sentido para você, dentro da sua verdade interna. E para você alcançar isso, você precisa estar buscando esse autoconhecimento, para que você consiga utilizar dentro do seu ser consciente, diariamente. E dessa maneira, dentro dessa vibração de pertencimento, onde você sente que essa prosperidade está dentro de você, você vibra de forma diferente, atraindo e co-criando tudo o que você deseja. Então é possível. Basta que você realmente queira buscar ativar o seu ser consciente e essa consciência, para que você consiga, para essa consciência não, para o autoconhecimento, para que essa consciência seja usada pelo seu ser consciente. Porque aí tudo que você pensar, você vai sentir e vai vibrar na frequência do que você quer atrair. É simples. Mas você precisa resignificar todos esses registros anteriores. Você precisa entender o porquê eles existem dentro de você, para você mudar essa frequência interna. E você vibrando numa outra frequência, você vai atrair tudo para a sua vida.
Eu espero ter contribuído e ajudado dentro desse entendimento da lei da atração, da cocriação, para que você agora possa ativar o seu ser consciente, fazendo a escolha certa para aquilo que você quer buscar para a tua vida, para você criar os movimentos de ações e não de reações, para você ter uma vida feliz e próspera, porque todos nós somos capazes, temos esse poder interno e somos também merecedores disso tudo. Gratidão por essa oportunidade, por mais esse dia, e até o próximo vídeo.